Fox Day. Graças a Deus pela vida de vocês. Eu queria convidar todos a se assentarem para a gente poder compartilhar aqui um pouco sobre esse tema tão importante, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo. Então, por favor, a não ser que você seja alguém que está trabalhando na recepção, por favor, se assente. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui na Rede Jovens e poder também compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje o nosso assunto, basicamente, vai se resumir à segunda vinda de Cristo. A gente vai procurar responder algumas perguntas que foram feitas aí no site ou no Facebook, não sei aonde, mas chegaram até mim essas perguntas. Então são muitas coisas, gente, é muita coisa para a gente falar em 45 minutos. Aliás, é muita coisa para falar em 3 horas. Mas eu vou tentar resumir, vou tentar ser rápido. Eu peço que você ouça rápido também, se tiver jeito. Mas não vou conseguir falar tudo que a gente gostaria. Mas também gostaria de destacar para vocês que eu não sei tudo. Não conheço tudo, não sei tudo a respeito dos assuntos que dizem respeito ao tempo do fim, a escatologia, a vinda de Cristo, a segunda vinda. Não sei tudo, mas algumas coisas a gente quer conversar, compartilhar e quem sabe despertar em você o interesse para estudar mais sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Jesus de fato vai voltar. Você pode esperar, Jesus vai voltar e eu e você precisamos estar prontos. Essa questão não é um conto de fadas, não é uma invenção, porque quem falou isso não foram homens, foi o próprio Jesus que disse que ele vai voltar. E Jesus é o único homem, a única pessoa que até hoje nunca mentiu. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós já mentimos. Ele nunca mentiu, nem quando criança. A Bíblia diz que jamais se achou dolo, ou mentira, ou pecado em sua boca. Então, se ele falou que vem, pode esperar porque ele vem. E a maioria das pessoas pensa que ele está demorando, não é? O tempo dele. Então ele vai voltar. E aí, para falar sobre a segunda vinda, a gente precisa falar sobre a primeira. A primeira vinda, qual era o objetivo da primeira vinda? Era Jesus fazer conhecida a sua palavra, era fazer conhecida a verdade, tirar as pessoas das trevas, não que elas estavam no escuro, naturalmente falando, mas elas estavam nas trevas espirituais, e Jesus veio para trazer luz, veio para trazer a verdade, e através da verdade, trazer a eles o conhecimento do sacrifício que ele faria na cruz, e por conseguinte então, a remissão dos nossos pecados. E assim, com a primeira vinda de Jesus, ele veio trazer a salvação, para que nós aguardássemos então a segunda vinda de Cristo. Então a primeira vinda era para conhecer a verdade, receber a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e assim termos a salvação gratuitamente por meio do seu sangue. Agora, ele disse que ele vai voltar. E aqui em Mateus capítulo 24, nós vamos usar esse texto como base. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero ler o versículo 3 com vocês. E no versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então esse aspecto que nós vamos conversar aqui, esse assunto que vamos conversar, ele começa com essa indagação dos discípulos. Os discípulos sabiam que Jesus ia voltar, então eles perguntam para ele: o que vai acontecer antes da tua vinda? Como é que nós vamos saber que o Senhor vai voltar?
e que sinais acontecerão antes da consumação dos séculos e da tua vinda, e da sua vinda. Então, os discípulos começaram a perguntar a Jesus a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês, gente, é que muita gente fala, a questão do fim do mundo, o mundo vai acabar e tal. São duas coisas distintas. A primeira vinda de Jesus e o fim do mundo são duas coisas, ou o final dos tempos, ou como diz aqui, a consumação dos séculos. Então, primeira coisa a entender, são duas coisas diferentes. Entre a segunda vinda de Jesus e a consumação do século, ou seja, o final de tudo, o desfecho da história do ser humano aqui na Terra, nós precisaremos ter um intervalo aí de pelo menos 1000 anos. Então, as duas coisas são diferentes. Primeiro, Jesus volta, Ele reina nesse mundo por 1000 anos, e depois, então, vai haver a consumação dos séculos. Eu não vou entrar nesse aspecto do fim do mundo, porque eu vou deixar para os outros trabalhar, ainda que eu vou falar algumas coisinhas aqui que podem se referir a isso. Mas então, é muito importante entender isso. O que é segunda vinda, o que é fim de mundo. Se alguém disser para você assim, o mundo vai acabar daqui 10 anos, não acredite, é mentira. Pode ser que Jesus volte daqui a 10 anos, mas o mundo não vai acabar. O mundo vai acabar, se Jesus voltar hoje, o mundo vai acabar, vamos dizer, ou vai consumar o século daqui 1000 anos. Então não precisa preocupar, tá? Com essa questão. Precisa preocupar com a volta de Jesus, não com o fim dos tempos. Fim dos tempos, é possível que nenhum de nós esteja lá quando isso acontecer. Então, fique tranquilo em relação a isso e faça essa diferenciação. Agora, também é bom vocês entenderem que alguns estudiosos entendem que o mundo vai acabar, essa terra vai ser destruída. Depois dos 1000 anos, quando Jesus vencer Satanás definitivamente, esse mundo vai acabar, vai ser destruído. Isso alguns estudiosos pensam assim. Outros acreditam que Deus vai fazer uma reforma na terra e vai trazer a Jerusalém celestial para a terra. E que nós então habitaremos aqui na terra, nesse reino eterno. Mas isso aí é assunto para outra discussão. O que é importante é que você e eu entendamos que Jesus voltará e que eu e você precisamos estar prontos para esse retorno. A segunda coisa importante a respeito dessa segunda vinda é que virão pessoas e religiões dizendo ser o Cristo ou dizendo ser o representante único de Jesus. Interessante que muita gente que tem uma revelação espiritual, que tem um avivamento espiritual, eles começam a entender que eles são Cristo, ou que eles são os representantes únicos de Jesus na terra. Então que você tem que fazer parte daquela religião, senão você não está salvo. Se você não for daquela igreja, se você não for daquele movimento, você está perdido. E dentre esses nós temos aí algumas religiões como a Congregação Cristã do Brasil, os Adventistas, Testemunho de Jeová, os Mormons, a Igreja Católica, algumas igrejas evangélicas, e aí também algumas religiões como o Islã, e um maluco como o Henri Cristo, ou Henri sei lá o que, né? Então são pessoas que estão dizendo ser eles o Cristo. E já, gente, apareceu várias pessoas no mundo dizendo que eram Messias. Nos Estados Unidos apareceu um cara dizendo que ele era o Messias, e que quando ele morresse, aí seria o fim de tudo. Ele morreu e já fazem dezenas e centenas de anos que ele morreu e não aconteceu nada. Então as pessoas estão querendo chamar sobre si essa condição de ser o Cristo. No versículo 4 e 5, Jesus diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então não acredite, se alguém chegar para você, ele pode ter uma aura celeste, ele pode estar brilhando o rosto, ele pode estar fantasiado de Deus, e ele disser para você, eu sou o Cristo, não acredite. Jesus disse, eles vão enganar muitas pessoas, e muita gente tem sido enganada durante muitos anos.
No versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E é isso que a gente vê, principalmente nesse último século, tantos falsos profetas. Mas olha, gente, desde o início do século já haviam profecias dizendo que Jesus ia voltar e que o mundo ia acabar. Já alguns acreditavam que antes, quando chegasse no ano 100, você vê, nós estamos em 2019, muitos acreditavam que quando chegasse no ano 100, Jesus voltaria e o mundo ia acabar. Então, mas eles não leram as Escrituras, e a Bíblia está dizendo, ó, não vai na conversa dos outros, não vai nessa conversa, tá? E, bom, a terceira coisa importante que eu quero destacar aqui, que a volta de Jesus, ela será precedida por guerras e rumores de guerras, ou ameaças de guerras. Esses dias alguém saiu nas mídias aí, que os Estados Unidos e o Irã estavam assim, na possibilidade de ter uma guerra iminente. E é isso que Jesus falou, olha, a minha vinda será precedida por guerras e rumores de guerras. É o versículo 6 que fala sobre isso. Olha, em quase 6 anos de guerra na Síria, isso aqui são dados atualizados, mais de 510 mil pessoas já morreram só na guerra da Síria. Sabe o que é isso? É quase a população de Uberlândia. Então tudo isso indica que nós estamos chegando mais próximos da volta de Jesus. E nesses últimos dias é possível, gente, é possível sim, por aquilo que Jesus está falando aqui, que não apenas rumores, mas também guerras, é possível que nós tenhamos a terceira guerra mundial. É possível isso acontecer. Vocês sabem que existem hoje duas vertentes ideológicas no mundo, uma que é mais ligada à direita, que são mais conservadores, e outros ligados mais à esquerda, que são mais liberais. E essas duas ideologias, elas não se aceitam. E você pergunta, Humberto, nós estamos em qual lado? A Bíblia nos coloca no lado conservador, o lado que preserva a família, o lado que é contra o aborto, o lado que preserva valores, o lado que é contra a corrupção, que é a favor da honestidade e da verdade. Então é importante você entender isso. Há uma guerra, sim, e isso pode nos levar a uma situação de confronto aí muito sério no mundo. Mas tem outros fatores religiosos, fatores econômicos, disputa de poços de petróleo, riquezas, bens, enfim. Então isso pode ser motivo também de guerra. Mas existe realmente essa ação do anticristo para levar o mundo, a levar você que está na faculdade, a se tornar um marxista, a se tornar uma pessoa que entende que a igreja tem que ser liberal, que tem que casar homem com homem, mulher com mulher, que não tem que ter essas coisas, que tem que mudar, indo contra a palavra de Deus. Essa ideologia maligna, ela pode ainda trazer muito, e vai trazer infelizmente muito problema, mas você não pode entrar por esse caminho. Também a Bíblia diz que a volta de Jesus será precedida por fome, versículo 7, por pestes, por doenças. Então o mundo está, esse tipo de coisa está acontecendo, está crescendo muito. A fome, eu estive na África, eu vi com meus olhos crianças que às vezes durante o dia, a única comida que elas tinham, um pedaço de mandioca desidratada. Enquanto a gente desperdiça comida aqui, tem criancinhas lá que comem um pedacinho de mandioca por dia. Muitos adultos, eles não têm o que comer, às vezes eles fazem tipo um mingau de polvilho, porque é a base da mandioca, e aquilo que eles comem, são desnutridos. E a Bíblia está falando sobre fome, a gente está vendo isso. E não é só lá, em vários lugares. Aqui no Brasil mesmo, nós temos lugares que nós vemos isso.
acontecendo. Então é muito importante entender que vai haver fome, vai haver pestes, doenças, por exemplo, AIDS é uma peste. As gripes, já são vários tipos de gripes. A gente pensava antes que gripe era um tipo só, né? Hoje você vai tomar uma vacina para gripe, tem a trivalente, tem a tetravalente. São vários tipos de gripes, e a gripe mata também. As superbactérias, né? As bactérias estão desenvolvendo uma imunidade, uma resistência aos antibióticos. Então hoje, quando uma pessoa pega uma doença por uma superbactéria, é a coisa mais difícil de vencer. Jesus estava profetizando já esse tempo. E o que falar do câncer? Quantos de nós já perdemos pessoas queridas por causa do câncer? Então ele fala sobre isso, que a vinda dele, essas coisas vão crescendo, vão crescer. E outra coisa, o câncer já podia ter sido descoberta a cura. Dizem que Israel já descobriu a cura. Mas a indústria farmacêutica, a indústria da morte, ela não quer que descubra-se a cura para certas doenças. Porque o negócio é vender remédio. Se houver a cura, vai parar de vender remédio. O negócio não é curar, é manter o sujeito vivo, o máximo possível, para ele consumindo as drogas. Sim, isso aqui não é teoria da conspiração. Existe um movimento mundial para a preservação da doença. Que você não seja curado, você seja mantido vivo para você consumir os medicamentos e assim dar muito lucro para a indústria farmacêutica. Agora, é claro que também tem muito remédio bom, tem muito remédio que é útil e a gente não despreza isso de jeito nenhum, tá? A outra coisa importante, tem aqui também terremotos, e aí eu incluo maremotos e tsunamis, tudo isso aí no versículo 7, está sendo projetado aí para vocês, falando sobre, esses são sinais. Gente, eu fico impressionado, vocês que viram na TV os tsunamis lá na Ásia, a destruição, ela é assim, algo assustador. E Jesus já estava prevendo essas coisas no final dos tempos, ou como situações que antecedem a sua vinda. A outra coisa importante, no versículo 9 até o 10, fala que antes da volta de Jesus vai haver tribulação. Tem gente querendo escapar da tribulação. Nós, seres humanos, a gente não quer tribulação, mas olha o versículo 7, Jesus diz, vocês serão atribulados. Vai ter tribulação. Vai ter muita coisa difícil. Os apóstolos passaram por tribulações. Mas tem muito crente que está doidinho para fugir da tribulação. O seu Senhor passou por muitas tribulações. A tribulação não é má em si mesma. Ela é didática, ela nos ensina, ela nos aperfeiçoa. Então Jesus disse que haverá tribulações, versículo 9, versículo 10, por favor, permaneça aí projetado por um instante. Ele disse que haverá perseguições, seremos perseguidos. Você será perseguido por causa da sua fé, por causa das suas convicções, por causa dos seus valores. Você vai ser criticado porque você valoriza a família, porque você acha que honestidade é uma coisa boa, porque você entende que casamento é uma coisa entre homem e mulher. Você será perseguido porque você acredita na palavra de Deus. Se você não for perseguido é porque você não faz diferença nesse mundo. Diz que seremos odiados. Pode acompanhar aí, diz que seremos odiados. Haverá traições. Pessoas que estão dentro da igreja trairão os irmãos. Pessoas que são simpatizantes, mas não são verdadeiramente convertidos, serão traidores, assim como Judas e tantos outros. E haverá muitos escândalos e também a morte de cristãos. Está escrito lá, gente. Vai haver morte, vai haver, infelizmente. Mas o cristão, a morte para nós, gente, tem que entender isso. Morte para o cristão é lucro. A morte não é o fim para nós, a morte é o começo.
Então, quando a gente morre em Cristo, nós estamos iniciando uma nova vida, uma vida abençoada. Então, a morte não é o fim para nós, a morte é algo que vai nos levar à presença eterna de Deus. Outra coisa importante, aqui diz que o amor de muitos cristãos esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. Pode passar aí o versículo 12. Então você e eu precisamos entender, porque esse assunto aqui não é só um assunto técnico, ele precisa nos ajudar a entender. Gente, eu estou com esse boné aqui, porque eu estou falando de um judeu que vai voltar, chamado Jesus Cristo, e ele veio de Israel. Então, estou promovendo Israel aqui, para você orar por Israel, orar pelo povo judeu, porque esse povo, a gente vai ver aqui, eles são chave na volta de Jesus Cristo. O boné está caindo, não sei se é por causa da careca, ou o que é. Bom, então está dizendo aqui que o amor esfriará. Se você não cuidar, se você não tomar cuidado, seu amor esfriará. Hoje você está aqui no fogo por Deus e tal. Amanhã, se você não prestar atenção, se você não vigiar, se você não policiar-se, você poderá ter o seu amor por Jesus Cristo esfriado. Há muitos que até abandonam a fé e desacreditam de tudo. E Jesus diz, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outra versão diz que o amor de muitos se esfriará. Será que o seu amor vai esfriar? Diga assim, em nome de Jesus, o meu não. O meu amor não esfriará pelo Senhor. Seja o que for que aconteça, vamos permanecer firmes com Ele. Porque aquele que esfriar o seu amor, perde a sua eternidade, a sua salvação. Não tem mais salvação, só nos resta o terror, só nos resta a condenação eterna. Jesus está dizendo, cuidado, porque se você não cuidar, a sua fé vai esfriar. Você vai ver as pessoas fazendo coisas erradas, você quer fazer também. Nesta igreja já teve alguns jovens que começaram a beber, e dizem, não tem nada a ver, e vai beber, e depois está desviado. Daqui uns dias está vivendo nos botecos. Isso é uma coisa que vai acontecendo, gente. Multiplica-se a imoralidade. O sexo fica uma coisa tão banal, tão fácil. Eu sei que você tem vontade de fazer sexo. E se você tem vontade, ore para Deus te dar uma esposa, um marido. E quando você casar e faça sexo até cansar, não tem problema. Dentro do casamento é bênção. A Bíblia só está dizendo, não faça fora do casamento, porque isso é maldição na nossa vida. Isso vai esfriar o nosso amor por Deus. Ele está dizendo que vai esfriar. Vai haver muitos divórcios. Pessoas que casam e depois tem problemas, aí quer separar, quer casar de novo, quer separar. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou entrar por esse caminho? É melhor ficar solteiro então. Amor ao dinheiro é outra coisa que está crescendo demais. O mundo gira em torno do dinheiro. Eu ouvi essa semana que o Neymar ganha 13 milhões de reais por mês. A vida é dele. Agora, você não pode invejar e dizer, puxa vida, eu queria ganhar 10% desse cara, do que esse cara ganha. A nossa vida não pode ser focada no dinheiro. E você vai numa empresa, se você não trabalhar duro, se você não ganhar muito, você pode ser despedido, e às vezes você acaba envolvendo-se nesse amor ao dinheiro e aos bens materiais. A Bíblia diz, se tivermos o que comermos e com o que nos vestirmos, estejamos satisfeitos. Tá bom, você pode ganhar dinheiro, você está ganhando, glória a Deus, mas não coloque o seu coração nisso, porque isso vai esfriar a sua fé. Os vícios. Ontem uma pessoa me ligou, dizendo que uma pessoa da igreja dele, não daqui, mas de uma igreja, que ela está fumando maconha. Nasceu na igreja, está fumando maconha. Que bonitinho, né, gente? Que gracinha, não é? Que legal. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma das maneiras de Satanás esfriar a nossa fé.
fazer você fumar uma droga, ou cheirar uma cocaína, ou fazer qualquer outra coisa assim, e destruir sua fé. Um psiquiatra disse uma vez que a droga pior de todas que existe se chama maconha. Muita gente vai te convencer nas universidades que maconha não tem nada a ver. Dá uma pitada aí, dá só uma baforada, filho, tá bom. Você vai ficar doidão. Vai tirar a dor da hora de você fazer uma tatuagem, dá uma pitada que você vai te dar uma anestesiada. Não vai nessa conversa. Porque a maconha, ela destrói, segundo esse psiquiatra, ela destrói os neurônios e destrói as sinapses. Mas eles vão dizer para você que é legal. E aí o seu amor vai esfriar. Porque não tem jeito de fumar maconha e amar Jesus. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode entregar seu corpo para as drogas. Vamos correr um pouquinho mais. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, que ela será tão rápida como um relâmpago. Versículo 27, projeta por gentileza. Você sabe qual a velocidade de um relâmpago? 1980 quilômetros por segundo. É louco demais, né? 1980 quilômetros por segundo. Essa vai ser a velocidade da volta de Jesus. Está escrito aí. Essa volta será precedida por escuridão, e estrelas cairão do céu, diz o versículo 29. Então, antes de Jesus voltar, vai ter uma escuridão, e nesse período, diz aqui que estrelas cairão do céu, provavelmente são meteoros. E se você não sabe, vez por outra caem meteoros na terra, normalmente eles caem no mar. E às vezes um maremoto, um tsunami pode ser provocado até por um meteoro que cai no mar. Mas Jesus está falando que vai acontecer isso, eu acredito que sejam meteoros. Porque não dá para cair uma lua aqui dentro da Terra, não dá para cair um planeta Marte, não vai acontecer isso, né? Mas meteoros podem acontecer. Depois, gente, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês essas anotações, para vocês estudarem com calma. Tem vários versículos aqui que eu não estou mencionando porque não dá tempo. Diz que na vinda dele, ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então vai ser um momento assim, extraordinário. Vai ser não é essa palavra que eu queria dizer, mas vai ser maravilhoso, mais do que qualquer show que alguém possa imaginar. Vai ser um espetáculo. Vai ser algo fantástico a volta de Jesus. Ele virá com poder e grande glória, e ele virá nas nuvens. Isso é o que ele disse que vai acontecer no versículo 30. No versículo 30 ele diz que ele virá sobre as nuvens. E depois ele diz, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz, porque o mesmo Senhor, dada a tua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui depois nós mexemos um pouco com isso. Mas vai ser uma experiência assim, extraordinária. Vai ser algo fantástico. Depois, no versículo 31, diz que os anjos, quando ele voltar, ele vai ajuntar os escolhidos em toda a terra. Os anjos vão passar levando as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que estão vivendo de acordo com a sua palavra. Os anjos vão fazer esse transporte. Eu não sei se ele vai pegar na sua mão, não sei se ele vai pegar na sua roupa ou vai te puxar pelos cabelos, mas vai te levar. Pode esperar. Se for pelos cabelos, vai ter muita dificuldade de levar o Valtim. Mas não use peruca, se ele pegar no... Olha, esse aí já era. Mas aqui diz que os anjos vão ajuntar os escolhidos. Versículo 31. E aí diz que essa vinda será precedida, olha aqui, atenção, vai ser precedida por um forte toque de trombeta e alarido. Versículo 31 fala sobre isso aí, né? Será
será também, lá fala um grande clangor de trombeta. Vai ter um som de trombeta antes da vinda dele, que vai ser tremendo. Outra coisa importante, ninguém sabe o dia nem a hora. Eu já falei com vocês. Não adianta você pesquisar, não adianta você fazer contas, não adianta você inventar moda. Não vai na conversa de ninguém. Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Não sabe, pronto. Deus não vai contar. Vai ser uma surpresa. Deus decidiu que vai ser surpresa. E você sabe por que eu penso que ele vai fazer isso? Porque se ele falasse, vai ser dia 1º de junho de 2019, no dia 30, todo mundo ia virar santinho, né? Todo mundo ia vir para a igreja, ficar aqui esperando, orando, pedindo perdão pelos pecados. E Deus ia falar, seus bandos de hipócritas, né? Na hora, um dia antes que... Não, Deus não... Então ele diz, vai ser surpresa. Ele diz, eu vou vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. E não deixa ninguém te enganar, não, porque isso já deu muito problema. Não acredite em pessoas, versículo 36, projeta aí por favor. Não acredite em pessoas e igrejas que previram as datas da volta de Jesus e o fim do mundo. Nostradamus errou, Ellen G. White da Adventista errou, Rousseau dos Testemunhos de Jeová errou, o Joseph Smith dos Mormons errou, Reverendo Moon errou, pastores que se aventuraram nesse caminho perigoso erraram, todo mundo que já profetizou a vinda de Jesus e o fim do mundo erraram. Então não vá nessa conversa, Jesus vai voltar no dia 7/7 de 2017, uma data boa, né, bonita, mas não vai. Vai vir a hora que ninguém espera. É isso que a Bíblia nos diz. No versículo 38 a 44, diz que as pessoas não estarão esperando a sua volta. Vai estar todo mundo falando que não vem não, já demorou demais. Isso é conversa fiada, isso é coisa de igreja, isso é coisa de crente bitolado, isso é crente retrógrado, esse negócio é bobagem, Jesus volta nada. Aliás, Jesus nem veio aqui primeira vez, agora essa conversa aí. E a Bíblia diz que a hora que ninguém estiver esperando, aí ele volta. Mas você pode estar esperando. Você vai estar esperando em nome de Jesus. Quero profetizar que eu vou te encontrá-lo no céu. Amém? E eu quero também estar esperando essa volta dele. Versículo 38 até o 44, não vou ler aqui, mas ele fala isso. Muitos estarão... casando-se, dando-se em casamento, e assim como foi no dilúvio, eles não vão perceber, mas quando, de repente, o Senhor vai voltar, numa hora que as pessoas não estarão esperando. Alguns acreditam que essa volta de Jesus acontecerá em 2 momentos. Primeiro, gente, então assim, a primeira vinda já aconteceu, a segunda vinda, é bem possível que ela vai acontecer em 2 momentos. Primeiro, ninguém vai ver nada, vai haver um arrebatamento. Segundo momento, esses que foram arrebatados e os que morreram em Cristo, virão nas nuvens com o Senhor e todo olho o verá. Aí toda a terra vai ver Jesus. A Bíblia diz que todo olho verá. Mas muitos estudiosos acreditam que antes dele voltar fisicamente, nas nuvens, lá com grande poder e glória, ele vai levar os seus com ele, e depois vai organizar a turma, e aí vai voltar. Inclusive, aqueles que morreram em Cristo também estarão nesse evento fantástico. Ok? Então, o versículo 30 fala sobre o retorno visível de Jesus. Será tudo muito rápido, gente. Vai ser uma coisa assim, muito interessante. Há fortes indícios de que ele voltará em Jerusalém. Então, por que eu estou com esse boné aqui, que não fica na minha cabeça? Porque Jesus, há indícios fortes que ele vai voltar lá em Jerusalém. Se você ler a Bíblia lá em Atos, quando os discípulos
Jesus subiu ao céu, ele estava no Monte das Oliveiras e ele subiu. Aí ele diz, olha, esse que vocês viram subir, ele vai descer. E tudo indica que ele vai descer no Monte das Oliveiras, lá em Israel. Depois de toda essa aparição, ele vai lá e vai descer lá em Israel. Isso está descrito também em Zacarias capítulo 14, versículo 4. E aí então, quando a volta de Jesus será o início do milênio. O milênio, como o próprio nome já diz, são 1000 anos. E serão, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4, Miqueias 4, 3, Isaías 65, 22, 1000 anos de paz e prosperidade. Vai ser um tempo maravilhoso. Até os animais vão ter paz. Aí diz que o leão vai pastar junto com a ovelha. O urso vai pastar junto com a vaca. E não vai comer a vaca. E o leão não vai comer a ovelha, vai comer capim. Até aí vai ser uma mudança extraordinária. Você falar isso para um cara que estuda aí, você fala, isso é impossível. Impossível para os homens. Mas o nosso Deus, que criou todas as coisas, Ele faz o que lhe apraz. E se Ele falou, vai acontecer. E depois dos 1000 anos, então, Satanás será amarrado, depois da volta de Jesus, Satanás será amarrado por 1000 anos, e depois disso, aí sim vem o fim, a consumação de todas as coisas. Ok? Então, Apocalipse 20, versículo 1 e 2, fala sobre Satanás sendo amarrado por 1000 anos, Jesus governando a terra por 1000 anos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos acreditam que nesse período de 1000 anos que Jesus governar a terra, os cristãos que foram vencedores, que não abandonaram, que foram firmes e tal, eles serão colocados em posições de autoridade em toda a terra. Jesus vai colocar, possivelmente, alguns de vocês, pudera todos fossem, como presidentes, como governadores, como prefeitos, porque vai precisar governar todo esse mundo. E ele vai precisar de homens e mulheres que o amam e que o amaram durante as suas vidas para fazer esse trabalho. E vai ser uma honra muito grande poder servir ao Senhor. Bom, agora como se preparar para a volta de Jesus? Nós falamos aqui sobre alguns sinais, algumas coisas que vão acontecer. Como se preparar? Primeiro, Mateus 24, 14 fala, aquele que perseverar até o fim, Mateus 24, 14 fala que o evangelho será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. Então, se você quer se preparar para a vinda dele, abra sua boca, fale do Senhor Jesus. Talvez você não possa ir para uma nação, mas você pode ir no seu bairro, você pode ir na sua cidade, no seu trabalho, você pode ir lá no sertão, falar do amor de Deus. Use o seu dinheiro para as coisas de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, evangelize, consolide, discipule, ganhe alguém que está do seu lado para o Senhor, ajude a povoar o céu. Essa é uma das formas de você se preparar para a vinda dele, mas não é a única. 1 João 3, versículo 2 e 3, se for possível projetar aí, 1 João 3, versículo 2 e 3, fala que aquele que como o Senhor é, nós também seremos. E diz que todo aquele que crê nisso, ele se purifica a si mesmo. Então você e eu precisamos trabalhar para purificação, para nos afastar das coisas que são erradas. Afaste-se da mentira, afaste-se do pecado, lute, você mesmo se purifica. Está escrito lá, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, lute pela sua pureza. Você vai ser tentado a pecar, você vai ser tentado a fazer coisas loucas, resista. Não aceite, porque essa é uma das formas de você se preparar, porque dependendo, algumas pessoas não se purificam, entram profundamente no pecado e depois não conseguem sair mais. O pecado é como areia movediça. Quando você entra, normalmente tem que ter alguém de fora para te ajudar a sair, senão você não consegue sair sozinho. Então não entre nessa lama, purifique-se a si mesmo, fuja, faça igual José, fuja. A tentação é grande, tem hora parece que é maior do que a gente, mas você e eu podemos contar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor Jesus.
Terceira coisa para a gente se preparar para a volta de Cristo é colocando em ordem a nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida familiar. Isaías 38:1, Deus fala para Ezequias: coloca a tua vida em ordem, porque você vai morrer. E eu estou dizendo para você e para mim, coloquemos a nossa vida em ordem, porque ou nós vamos morrer, ou nós vamos subir aos céus com o Senhor. Então você precisa estar pronto. Coloque sua vida em ordem. Como é que está a sua vida financeira? Você acha que você vai para o céu devendo os outros? Acha que vai para o céu com mau testemunho na vida financeira? Fazendo dívidas? Você vai deixar aqui, o cara vai falar assim: aquele crente miserável, comprou e não pagou, sumiu, ninguém sabe onde está esse crente agora. Eu sabia que esses crentes iam dar o calote na gente. Comprou e para o céu, né? Já pensou? Vazou para o céu. Não, para de comprar coisas à prestação, para de destruir sua vida financeira, comprando tudo que sua alma deseja. Faça o que você pode fazer, não seja um mau testemunho nessa área. Da mesma coisa a família, sua família está com problema, procure ajuda. Você está enfrentando problema no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, procure ajuda, não deixe estourar, não deixe a coisa degringolar para depois tentar resolver. Agora é a hora. Põe sua vida em ordem, põe sua família em ordem. Você quer se preparar para Cristo? Aguarde sempre a volta dele. Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós podemos dizer também que aquele que não perseverar estará condenado. Se você quer ser salvo, você tem que perseverar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então fique firme até o fim. E Mateus 24:42, Jesus fala: portanto vigiais, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então vigie, fique atento, vigilante, porque o Senhor voltará em breve. Amém? Muito bem, gente, eu procurei rapidamente passar essas informações e tem algumas perguntas que foram feitas aqui. Eu quero, se der tempo, eu quero responder ainda algumas perguntas de vocês, tá? Mas eu quero rapidamente passar algumas perguntas que foram passadas para mim e tentar respondê-las, ou pelo menos iniciar aqui uma conversa sobre isso. Uma primeira pergunta que foi feita é o seguinte: a segunda vinda de Cristo será antes da vinda do anticristo? De acordo com 2 Tessalonicenses 2, de 1-4, não. Tem gente que pensa: não, Jesus volta depois que o anticristo vem, tira a gente aqui do rolo, e depois não. De acordo com o que está escrito lá em Tessalonicenses, não. Nós não somos pré-tribulacionistas, ou seja, estamos doidinhos para escapar da tribulação. Assim, humanamente falando, eu até gostaria de... Quem gosta de sofrer? Você fala: nossa, irmão, estou na vontade de sofrer, estou na vontade, né, que o pessoal me mate, me dê uma surra, me bata, estou com vontade de passar fome, de sofrer, nossa, ai que vontade. Alguém tem esse desejo? Vem aqui que nós vamos expulsar esse demônio agora. Ninguém tem. Ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer sofrimento. Isso vai contra a nossa natureza. Mas também não é a gente que escolhe. Então, eu não sou pré-tribulacionista. Agora, se acontecer de não ter, melhor ainda. Vou falar um pouquinho sobre isso. Outra pergunta é: pela Bíblia, é possível saber se após a salvação reconheceremos nossos amigos? Olha, gente, seria ilógico a gente viver tudo isso e lá no céu você passar pelo Valtinho e falar: que esse cara aqui, eu não sei. Esse cara, parece que eu já vi ele em algum lugar. Né? Você passar pelas pessoas que você conviveu aqui, você não sabe quem é quem. Isso parece ilógico. Mas não é somente ilógico, pensando assim, raciocinando a respeito desse assunto, mas, segundo, nós vamos prestar contas. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas. E como eu vou prestar contas, por exemplo, se eu magoei alguém, se eu não perdoei alguém, se eu nem lembro? Eu nem lembro. E Deus fala assim para você: vem cá, presta conta. Sim, Senhor.
Lembra aquele dia que você ofendeu seu irmão, você ofendeu sua esposa, seu marido? Eu fui casado? Eu nem lembro que eu fui casado. Não, senhor, você está enganado, deve ter sido eu não. Então você vai lembrar sim das pessoas, isso aí, né? Romanos 14, 12 diz que nós prestaremos contas. Como nós podemos dar conta de algo que a gente não se lembra? Em Lucas 16, diz que o rico, Lázaro e Abraão eram reconhecíveis. E eles olharam para o outro e sabiam quem era. O rico e o Lázaro viveram aqui na terra e na eternidade se reconheceram, apesar de não poder ter um contato físico. Quem está no inferno não consegue passar para o céu. Quem está no céu não consegue ir para o inferno. Outra pergunta. Em Apocalipse 6 fala sobre a abertura dos selos do livro da vida. Em Apocalipse 6, 5 a 6 fala de uma balança. O que seria? Ora, balança é um instrumento para pesar, e aqui indica um tempo de escassez e, portanto, um tempo de fome. E o que Jesus falou, né? Vai ter fome. Então, quando fala de uma balança, alguns acreditam que vai ser em Israel. Olha, um trigo, uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro, gente, na Bíblia, é um denário. Um denário é um dia de trabalho. Então, hoje, quanto que seria uma diária hoje? Depende da profissão, mas em torno de 120 a 150 reais uma diária, né? Então, às vezes a pessoa vai comprar 1 quilo de trigo por 120, 150 reais. Vai ser duro, né? Agora, muitos acreditam que essa fome, essa profecia sobre essa medida aí, essa balança, vai ser em Israel. Pode ser, mas a gente tem que estar pronto para tudo. Temos que estar pronto para essa situação também. Mais algumas perguntas rapidamente aqui. Como nós, pós-tribulacionistas, devemos interpretar Apocalipse 3:10? Apocalipse 3:10. Deixa eu olhar aqui rapidinho para nós. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é uma pergunta não muito fácil, mas a gente interpreta esse texto, guardar da hora da tribulação, como uma proteção durante a tribulação e não a retirada do momento. Então Deus vai nos proteger durante aquele momento, mas não nos tirar deste momento. Eu espero que eu esteja errado, tá? Eu espero que Deus nos tire, mas de todo jeito a gente precisa se preparar para a tribulação. Se você se prepara para a tribulação e ela não acontece, ótimo. Agora o grande problema é você não se preparar e ela acontecer. E aí geralmente as pessoas abandonam a fé. O anticristo já se revelou? Outra pergunta interessante. É bem provável que ele já esteja no mundo. É bem provável que ele já esteja no mundo. Haja vista que vários sinais são compatíveis com a sua manifestação, porém ainda não podemos fazer essa afirmação com absoluta certeza. Eu acredito que sim, que ele já está no mundo, já está sendo preparado pelo reino das trevas para fazer as suas maldades nesse fim dos tempos. As perguntas aqui estão terminando, depois eu vou abrir para alguns de vocês que, se houver tempo ainda de fazer alguma pergunta. Já estamos vivendo o Apocalipse? Gente, a palavra Apocalipse significa tirar o véu. Apocalipse significa tirar o véu. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Tirar o véu é descortinar a nossa visão, é abrir os olhos para você entender as coisas. Então, a palavra Apocalipse é revelação. Inclusive em inglês, se você for ler o Apocalipse em inglês, o título do livro é Revelation, não é Apocalypse, tá? É Revelation, porque Apocalipse significa tirar o véu. Então, nessa compreensão, o Apocalipse ou a Revelação começou no início do milênio. Então, do início lá dos séculos, quando João teve a visão, logo já veio uma revelação para as 7 igrejas. O Apocalipse ou a Revelação já começou ali.
Apocalipse não está falando, não, Apocalipse parece que a gente pensa assim, né? Vai ser uma bomba e vai explodir o mundo, tá, vai sair pedaço de mundo para tudo quanto é lado, gente, né? Não é isso, Apocalipse não significa isso. Significa tirar o véu, trazer uma revelação para nós. Deus está nos revelando o que vai acontecer para a gente se preparar. Basicamente é isso. Então o Apocalipse começou, nós já estamos vivendo o Apocalipse, sim. Desde lá de João estamos vivendo. As duas últimas perguntas aqui. Pessoas que não aceitaram Jesus e morreram, terão segunda chance na volta de Cristo? Eu gostaria que tivessem, mas de acordo com João 3, 18, 19, a resposta é não. A resposta é não. A sua chance é hoje. Na hora que chegar lá na volta de Jesus, Ele vai me dar uma segunda chance. Não. A Bíblia diz assim, projeta aí João 3, 18, 19, só para a gente entender isso e buscar a resposta na Bíblia. Olha o que diz ali. Quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra julgado aqui, ela também pode ser traduzida como condenado. Você já está julgado, julgou, pronto, está condenado, não tem mais chance. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aí na volta de Jesus, o cara, Senhor, me dá uma chance aqui. Fala, não, rapaz, enquanto você está vivo, enquanto a vida é que há esperança. Depois que morreu, você que tem seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu primo, que não são convertidos, se eles morrerem hoje sem Cristo, gente, está condenado. Eu não posso te enganar. Jesus disse, quem não crê está condenado. Então aí não adianta chorar lá na hora do túmulo, lá, titi e tal. E aí tem gente que fala assim, você acha que meu tio, que meu pai, que minha mãe foi para o céu? Eu falo, você sabe a resposta. Se ele não entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz, já está julgado, já está condenado, já encerrou, fechou, julgamento. Deus, gente, lá no céu não tem segunda instância, nem terceira. E nem um STF corrupto. Não tem lá no céu. Julgou, acabou. Não tem recurso. Porque Ele é o justo juiz. Então a hora é agora. Você não está brincando de igreja, você não está brincando de juventude Vox Day. A sua família está em perigo. E você precisa acordar e ganhar vidas. Porque a chance é agora. Aí você fala, eu gostaria tanto de encontrar meu pai. Gostaria tanto de encontrar meus irmãos, meus amigos. Então, começa a trabalhar agora. Começa a correr atrás dessas pessoas. Começa a falar do amor de Deus. Eu já falei, eles não querem. Então a Bíblia diz, eles amaram mais as trevas do que a luz. E se alguém amar mais as trevas do que a luz, nunca vai querer. Como é que, se você ama as trevas, como é que você vai querer a luz? Jesus é luz, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Se alguém ama as trevas, não quer Jesus. E a última pergunta, eu não sei se... Cadê o Mauro? Tá? Tem alguém aqui com o microfone para sair para você? Então eu vou responder aqui. Se alguém tem uma pergunta, já levanta a mão. Eu vou responder a última pergunta aqui. Se você tem uma pergunta, levanta a mão, o pessoal vai levar o microfone para você. Diz aqui assim a pergunta: os mortos já foram para o céu? Os mortos já foram para o céu? É uma boa pergunta. Olha, os mortos em Cristo, segundo Jesus, estão em um lugar chamado paraíso. Lucas 23, 43. Jesus diz para o ladrão lá, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O paraíso é o céu? Eu acredito que o paraíso é uma sala de espera no céu. É tipo um departamento, você vai esperar aqui, até terminar tudo. Só que deve ser um lugar muito lindo, um lugar maravilhoso, né? Um lugar fantástico de estar, mas acredito que seja como uma sala de espera. Só que o tempo lá não é igual o nosso aqui, que demora a passar não, viu? O tempo da eternidade é diferente dessa forma que nós vemos e sentimos e passamos. Muito bem, temos ainda alguns minutos, então eu não sei se eu vou conseguir responder, mas se você tem uma pergunta que você gostaria de fazer sobre esse assunto, por favor, pode... Enquanto alguém... Tem microfone aí não?
Eu tenho uma pergunta, aí depois eu ajudo a levar o microfone. Em Apocalipse 21 diz que, em uma das revelações de João, ele diz que... Fala mais alto aí, Vinícius. Tá, som. Apocalipse 21, João diz que em uma visão que ele teve, não haveria mais choro nem pranto, que Deus enxugaria as lágrimas dos nossos olhos, que no céu não vai ter esse tipo de sentimento, nós não vamos ter que lidar com isso mais, porque o céu antigo, a terra antiga passou, e é isso que ele vai fazer novas todas as coisas. A minha pergunta é, uma vez no céu, um pai que tem consciência de que seu filho não quis Jesus e ele vai viver a eternidade no inferno, ele vai conseguir viver sem pranto, sem choro, sem sofrimento no céu, mesmo tendo consciência de que eternamente o filho dele vai estar nessa condição distante de Deus? Essa pergunta é muito interessante porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu creio que sim, porque quando o Senhor diz que Ele vai enxugar toda lágrima, é porque antes esse pai vai chegar e falar: Senhor, mas meu filho, eu estou salvo, mas meu filho não está salvo. E o Senhor vai trazer sobre essa pessoa o consolo, vai enxugar toda lágrima e vai dar a essa pessoa uma condição mental e espiritual para conviver a eternidade sem esse peso, porque ele vai sentir-se, se ele teve culpa, perdão, e se ele não teve culpa, compreensão, porque a salvação ela é individual. Quando o menino chega na sua compreensão do pecado, ele se torna, a pessoa, né? Ela se torna responsável pela sua decisão e não mais seu pai e sua mãe. Então, por um tempo, os pais são responsáveis. Então, o pai, por exemplo, que deixa o filho fazer coisas erradas, fumar, beber, prostituir, entrar nos vícios e tal, o pai é responsável por essa pessoa. Agora, se o pai faz tudo certo, procura fazer tudo certo, e depois o filho toma a sua decisão e quer fazer, ele é responsável, e Deus vai convencê-lo racionalmente de que aquela decisão não é culpa dele. E se a culpa foi dele, por alguma razão, ele vai sentir o perdão dos seus pecados e vai conseguir viver esse tempo de eternidade com Deus. Humberto, mais uma pergunta. Gente, coloca o microfone assim, ó, para falar. Essa é a forma certa, para que você aproveite o máximo do microfone. Minha pergunta seria referente àquela pergunta que já passou, que foi: caso alguém da minha família morra e não tenha aceitado Jesus, se ele vai para o céu. Tem aquela passagem da Bíblia que fala sobre o bom samaritano, e os samaritanos eram pessoas de outra religião, né? Que não seja judeu. E no final da parábola, Jesus pergunta: quem é o homem bom da história que deveria ir para o céu? Porque passou um sacerdote, passou um levita e não ajudou, e passou o samaritano e ajudou, e fez o bem. E no final Jesus mesmo indaga: quem é o homem bom que deveria ir para o céu? Bom, primeira coisa importante esclarecer, que os samaritanos, eles eram meio judeus, eram judeus com outros povos, então eles se consideravam também judeus. Os judeus é que não os consideravam, e na verdade, eles não tinham outra religião, eles criam em Deus, eles criam na lei, na palavra, mas eles eram um povo misto, mas eles não tinham outra religião, eles criam também na palavra de Deus, tá? Isso é para esclarecer. Então, eu não sei se eu entendi bem, mas ninguém é salvo por fazer o bem, ninguém é salvo por fazer caridade. Agora, a lei que era o sistema que eles estavam ainda até a morte de Jesus, a lei prevaleceu. Você era salvo por aquilo que você fazia. Se você obedecesse, se você cumprisse, se você fizesse o que a lei mandava, isso era que te salvava, porque isso revelava a sua fé na palavra de Deus. Então, quando há alguma referência de você fazer o que é correto no Velho Testamento, fazer o que é certo, significava que você cria na palavra de Deus, e portanto você, às vezes até sem entender, você cria
na vinda do Messias, porque era o que a Bíblia apontava, e muitos não percebiam isso, tanto que os judeus não perceberam isso. Mas, na essência, a salvação não é por merecimento, ela é pela fé na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia fala. Gente, aqui está um pouco difícil aqui ouvir, não sei se você pode pôr um retorno aqui para mim, porque eu custei a entender o que ele estava falando ali. Em Apocalipse, fala que o número 666 é o número da besta, e a soma desses números dá um nome humano. Como que esse nome humano ainda não foi revelado? A soma dá o quê? A soma de 666 dá um nome humano, dá um nome de uma pessoa humano. Como que esse nome ainda não foi revelado? Ah, tá. Ela fala assim, aqui esse é o nome e tal. É o nome de um humano. Nome de um homem. Isso aí eu não sei por que não foi revelado ainda, mas 6 é o número do homem. 1 é o número de Deus, 3 é o número da Trindade, 4 é o número da terra, 6 é o número do homem, 7 é o número perfeito, 12 é o número de governo, 40 é o número de tribulação, e por aí vai. 6 é o número do homem, então 666 é a Trindade humana. Então é uma cópia da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. 666, ela dá essa ideia do homem como um Deus. Por isso que ele vai se manifestar como se fosse um Deus e exigir adoração. O anticristo vai exigir adoração. Agora, o nome nós vamos descobrir aí, nós vamos saber. Mas esse Mondex que vai ser colocado na mão direita das pessoas, que já existe, já está aí, vocês já viram, parece um grãozinho de arroz. Esse já é o sinal, já é a cumprimento. Tanto é que ele vai ser instalado na mão direita ou na testa. Mas já tem mais de 1 milhão de pessoas no mundo que já tem esse sinal na sua mão, tá? Então com isso você não precisa de cartão de crédito, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Isso vai te controlar tudo. Eles vão saber onde você está, tem GPS, tem tudo ali. Você vai ser totalmente controlado se você aceitar essa marca. Humberto, eu tenho uma dúvida, porque você falou que essas coisas foram escritas para nós nos prepararmos para esse tempo. E eu ouvi falar de pessoas assim que treinam técnica de sobrevivência, preparam abrigos subterrâneos, antibomba. A galera fica neurótica, assim. E aí eu queria saber sua opinião sobre esse tipo de coisa. Muito boa pergunta. A gente fica preocupado, né? Se nós não vamos poder comprar nem vender, o que a gente vai comer? Eu acredito, gente, que nesse período Deus vai proporcionar escapes, saídas para essas questões. Também não sei quanto tempo isso vai durar. E até espero que não aconteça, como eu falei, né? Eu acho que vai acontecer, pelas escrituras, eu entendo que vai acontecer, mas agora, não acredito que nós temos que ter assim uma noia de que nós temos que construir uns abrigos subterrâneos, que nós temos que... Não, Deus vai suprir, vai preparar isso, porque por mais que a gente se prepare, nós não vamos conseguir, vamos dizer assim, sobreviver com as nossas próprias técnicas e tudo. Vai ter que ter uma intervenção divina para isso acontecer. Então, a gente pode descansar em Deus, que Ele não falou, vocês, porque se fosse Ele ia falar, vocês vão ter que fazer uns abrigos subterrâneos, vocês vão ter que comprar umas fazendas, mudar para as fazendas e tal, e para vocês sobreviverem. Então, eu creio que a gente tem que descansar. E se algum de nós, como a Bíblia diz, serão mortos e tal, você está já na eternidade. Morrer, todo mundo vai, pode ficar tranquilo. É só uma questão de tempo, né? Então não precisa preocupar com isso. E talvez na época Deus vai nos falar o que vai fazer. Faça isso, compra uma terra, vende sua casa, compra uma terra, pode acontecer isso e Deus vai nos dar a direção. Eu acredito assim. Pois não? Humberto, no começo mais da palavra, você fez
comentário mais sobre posicionamento político, mas no meio você fez um comentário, na verdade leu o versículo sobre o amor de muitos esfriará. E fazendo um nexo desses dois, no decorrer da história, principalmente mais século XX, teve tipo assim, um estouro na questão do comunismo, que a gente teve vários ditadores, várias pessoas que assassinaram mais que tudo na história. E hoje em dia tem movimentos de pessoas que idolatram esses caras, né? Então, assim, dentro disso a gente pode encarar essa idolatria por Mao Tse Tung, por Hitler e vários outros, como um amor que vem se esfriando, né? A pessoa não está se importando mais com isso. O Holocausto já virou piada. Pessoas mortas por causa da sua crença já virou piada, né? Ou seja, o amor está se esfriando. Ou seja, esse posicionamento político eu posso encarar como também um amor frio? Creio que sim. Eu creio que sim. Nem todos esses ditadores foram marxistas. O ser humano não é porque ele é de direita que ele é bom. Tem gente que de direita que é corrupto, que é mau. Ele tem valores por um lado, defende valores por um lado, mas defende a corrupção por outro. Então, agora, de fato, essa idolatria, ela vem principalmente nas escolas e principalmente nas universidades, em alguns cursos mais especificamente, onde você paga imposto para eles ensinarem seu filho o marxismo, o comunismo, e enganam as pessoas. Por exemplo, Che Guevara, ele é admirado por muitos universitários, mas ele foi um assassino. Ele não gostava de negro, ele não gostava de gay e não gostava de pobre. Isso é história. Eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça de admirar um cara desse andar com um cara no peito. Você está dizendo que você é homofóbico, que você é assassino, que você é maluco, que esse cara é um endemoniado. Então, nós precisamos, você falou sobre esfriamento, geralmente quando acontece isso, você começa muito mais a ouvir um professor do que ouvir o mestre Jesus. Meu professor não é mais do que Jesus. Se a Bíblia diz uma coisa, meu professor diz outra, eu creio na Bíblia. Então fuja dessas coisas, fuja dessa ideologia, porque quem se aloja nessa ideologia, quem apoia essa ideologia, se torna um com ela. E você se torna conivente e corresponsável pelos crimes que essas pessoas cometeram. Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, Chaves, Maduro, Lula e mais essa lenca de gente aí, chamada da direita, da esquerda, do centrão, de onde for. Se são corruptos, se são malignos, são ladrões, são também assassinos, e não podemos idolatrar esse tipo de gente. Sabe quem você tem que idolatrar? Se chama Jesus Cristo, só, ponto final. Humberto, o Wellington falando, é uma pergunta bem pessoal. Quando alguém perguntava, geralmente alguém pergunta assim: Wellington, você acha que Jesus volta de hoje a quantos anos? Geralmente eu jogo de hoje a 40 anos. Se tiver só eu e você aqui agora, eu falasse assim: Humberto, dá um chute aí. Você acha que Jesus volta de hoje a quantos anos? Essa pergunta é legal. Capciosa, né? Rapaz, você me colocou numa situação, a saia justa, né? Olha, é muito difícil falar isso, né? A gente não tem uma previsão, mas eu penso que não está longe. Talvez aí nos próximos 10, 15, 20 anos ele volte, mas eu não sei, eu não posso afirmar. Eu espero até que ele volte, né? Mas eu não sei. Inclusive, você que tem que casar, casa logo. Fica esperando aí que Jesus voltar, você vai solteirinho pro céu, viu? Porque, gente, olha para mim aqui. Se tem um negócio que é bom, é mulher. Lógico, né? Porque eu sou homem, né? Mas se tem um negócio bom, é casar. É ter uma pessoa do seu lado, é poder ter amizade, ter companheirismo.
Então eu falo, não, eu vou casar quando eu tiver, estou com 30, quando tiver com 50 eu caso. Tá bom, só que se Jesus voltar, aí você vai casar só com Jesus, tá? Vai ficar chupando o dedo. Então o que você tem que fazer, faz logo, não fica esperando não, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Quando a Robin se apaixonou por mim, ela tinha 19 anos, casou com 19 anos, eu tinha 21. Então assim, tem gente que está esperando eu não sei o quê, esperando o quê? Está esperando você ter um salário, quando eu estiver ganhando 20 mil eu vou casar, quando eu tiver uma casa, um apartamento bom, quando eu tiver um carro, tá meu filho, pode ser que Jesus volte e você ainda não tem sua casa ainda. Outra pergunta, como é que é? Humberto, eu não quero sim ser redundante, mas é o seguinte, quanto à questão do evangelho, é tudo, como se diz, é subjetivo, né? Ninguém tem na testa assim escrito, eu creio, e nem realmente crê, né? O negócio é o quê? É cada pessoa a nível pessoal, e é só Deus que sabe. Tá. Quanto à questão da marca da besta, tipo assim, esse negócio que você falou da pessoa colocar na mão, a pessoa, ela conhecendo o evangelho, ela já ia saber disso de antemão, né? E o Satanás, ele trabalha com o quê? Com um subjetivo. Então, eu creio muito mais assim que a marca da besta, ela seria uma coisa a nível mental, uma coisa de pensamento, que só Deus saiba. Você não compartilha do mesmo ponto de vista? Não. Não, porque a Bíblia diz que você não vai poder comprar e nem vender se você não tiver essa marca. E ele diz também que ela vai ser na mão ou na testa. Se fosse algo só subjetivo, ele ia falar assim na mente ou na cabeça. Então você podia até pensar. Ele diz que é na mão ou na testa. São os dois lugares que eles descobriram que é o melhor lugar para colocar. Então essa marca ela não vai ser algo subjetivo, ela vai ser muito objetiva, muito concreta. E como eu disse, já existe esse negócio, já existe. O cartão de crédito, gente, para vocês entenderem, o cartão de crédito é o precursor desse chip que será implantado na mão das pessoas. Pode esperar, pode ficar tranquilo que, com o passar do tempo, eles vão incentivar e vão motivar, e muito cristão vai falar, não, é bom, esse negócio vai ser bom, porque vai acabar o roubo, vai acabar não sei o quê, Só que, então assim, eu entendo que isso é algo real que nós vamos ter que conviver. Pessoal, eu acho que é a última pergunta, porque o horário que me deram até 21h45, última pergunta, e a gente talvez tenha que encerrar, a não ser que alguém intervenha aí de outra forma. Humberto, boa noite. O livro de Mateus fala que quando, assim, talvez fugindo um pouquinho da revelação, né? Quando Jesus ressuscitou, ele, tanto quanto morte, quanto ressurreição, ele veio para todos, tanto aqueles que já morreram, aqueles que ainda viriam. E a Bíblia fala que ele, na ressurreição dele, outras pessoas também ressuscitaram do túmulo, e outros, ele levou consigo o cativeiro, foram para o céu. Eu queria, assim, que você explanasse um pouco onde estavam essas pessoas. Se elas estavam, de repente, no inferno, ou por que elas estavam lá. Essa pergunta é bem difícil, né? Porque Jesus disse que muitos ressuscitaram com ele, mas a Bíblia não fala por que eles ressuscitaram com Jesus. Mas eu acredito que essa ressurreição, ela faz parte daquela transformação do corpo num corpo de glória. Então essas pessoas, tudo indica que eles, ao serem ressuscitados, eles também já receberam um corpo de glória. Inclusive, parece que muitos deles foram vistos, né, no meio do pessoal lá. Então, acredito que essa ressurreição, ela seria no sentido de dar a essas pessoas que creram na palavra de Deus, porque eles ainda não tinham crido em Jesus, não conheciam Jesus, mas criam na palavra de Deus. Esses então foram ressuscitados. Agora, precisa um pouco mais de estudo sobre isso para ver assim, onde eles estavam, se estavam no paraíso e de lá o Senhor os trouxe. Não acredito que eles estavam no inferno,
Porque quem vai para o inferno não tem como sair mais. É o que Lucas 16 diz. Quem está lá não sai mais do inferno. Então, não penso que seria desse lugar. Mas eu fico devendo uma resposta um pouco melhor sobre isso aí. Tá, Gilbertinho? Humberto. Max. Última pergunta? Sim. Eu tenho passado por umas situações, a qual você sabe muito bem, e algumas pessoas têm tentado me evangelizar. Como é que é? Fala de novo aí. Algumas pessoas têm tentado me evangelizar. Está me ouvindo bem aí? Não está ouvindo, não está sendo muito claro. Não está saindo aí para você? Fala de novo. Eu disse que algumas pessoas têm tentado me evangelizar. Te evangelizar. Sim. E outro dia, em um diálogo, foi me questionada a seguinte pergunta: se uma das poucas coisas escritas por Deus foram os mandamentos nas pedras, através de entregue para Moisés, no Velho Testamento, aí no Novo Testamento veio o tempo da graça, e alguns mandamentos se resumem, né? Na horizontal e na vertical. Então, nos 10 mandamentos está escrito sobre o guardar o sábado. E eu queria entender um pouco melhor sobre especificamente guardar o sábado. Porque eu não consigo conceber um pensamento quando Jesus voltar, se eu não guardei o sábado, eu vou perder a minha salvação? Ok. Essa pergunta é muito interessante. Ela foge um pouquinho do nosso tema, mas é preciso estudar isso um pouco mais para você entender tudo. Mas eu vou tentar resumir aqui, porque não dá tempo. Isso aqui já daria um estudo. Quando Deus deu a lei, Ele diz assim: ouve, ó Israel, nosso Deus é o Senhor, e aí Ele começa a falar. A lei foi dada para Israel. Os princípios da lei valem para todos, mas a lei foi dada para os judeus. Em nenhum versículo do Novo Testamento você vê Deus, você vê Jesus, você vê Paulo falando que você tem que guardar o sábado. Pelo contrário. Ele fala assim, você não tem que ficar preso à lei. Essa lei que foi dada inclusive para os judeus. A lei que foi dada para os gentios está em Atos capítulo 15, que são 4 pontos básicos. Então veja, a lei é boa, a Bíblia diz que a lei é boa. Então, por exemplo, quando fala do sábado, que a palavra Shabá significa descanso, coincidentemente é sábado, mas o sentido é descanso, está falando que você também precisa descansar. Você precisa ter um dia na sua vida que você descansa, que você consagra a Deus, que você, vamos dizer, fica mais ligado com Deus e tal, beleza. Isso é um princípio, não está errado. O problema é dizer que se você não guardar o sábado, que foi hoje, que você vai para o inferno. Isso é bobagem. Então você anula o sacrifício de Jesus. Você diz que o sábado é mais poderoso que Jesus, quando Ele derramou o sangue para te salvar. Então não é por aquilo que você faz que você é salvo, é por aquilo que Ele fez que você é salvo. Entendeu? Então não existe uma orientação para você guardar o sábado no Novo Testamento. Existe uma orientação para você descansar. Agora, em Atos 15 fala sobre 4 leis para os gentios. Guardar-se da imoralidade, não comer sangue, não comer carne sufocada e não ser participante de idolatria. Então veja bem, a lei não pode ser desprezada, ela é muito importante. Mas a lei foi dada para os judeus.
E Jesus, quando veio, ele poderia ter dito, ele falou tanta coisa, podia ter dito uma vez só: ó, vocês gentios guardem o sábado. E lembre-se que Jesus, mesmo falando aos judeus, porque o período que Jesus está foi todo lá falando com os judeus, Jesus não falou com os gentios, a não ser quando ele esteve em Gadara. Ele só falou com os judeus, e ele não reforçou isso. Ele estava dizendo assim, ó, aqui tem alguém, porque se você quebrasse o sábado, você ia para o inferno. A lei era isso mesmo. Aí Jesus vem, o que ele faz? Ele e os discípulos quebram o sábado. Aí os caras ficaram doidos. Ele falou assim, ó, peraí, aqui agora tem alguém aqui que é maior do que o sábado, que é o Senhor do sábado. O Senhor do sábado chegou. Eu sou agora o seu sábado, eu sou o seu descanso. Achareis descanso para as vossas almas em mim. Ele diz, eu sou o seu sábado. Me sirva e você vai guardar o sábado, porque eu sou o seu sábado. Tá bom? Então, fique tranquilos, ninguém vai perder a salvação por não guardar sábado. Vai perder a salvação se não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Criador, Ele te fez e depois Ele te comprou, você já sendo dele, então agora a nossa vida deve ser consagrada a Ele. Ok? Gente, obrigado pelo tempo juntos, vamos ficar de pé, vamos encerrar orando. Antes da gente orar, tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, está aqui pela primeira vez. Oh, que legal, tem aqui algumas pessoas. Eu queria que você que está aqui pela primeira vez, se você puder me dar a oportunidade, queria fazer uma oração por você, especial.